A violência doméstica foi o tema dessa roda de conversa, coordenada pelos alunos do segundo período de Direito das Faculdades Docton de Caratinga. Os estudantes convidaram mulheres de diversas áreas para ouvir as formas de violência praticada. Os jovens universitários explicaram que as agressões podem ser praticadas de forma física, sexual, moral, patrimonial e psicológica. Os estudantes disseram que a Lei Maria da Penha surgiu para dar apoio às mulheres vítimas de agressão e que pode ser estendida para casais homoafetivos. Com a Lei Maria da Penha, elas encontram proteção no direito, porque elas podem denunciar os casos que se elas sofrerem violência, elas podem denunciar nas delegacias e tal, ligar para o 190, 180, para o SAMU, e também tem um telefone que a gente vai até colocar no panfleto, que atende só a ligação desse tipo de violência. As mulheres participantes do debate relataram nunca terem sido vítimas de violência doméstica e familiar, mas informaram que conhecem casos de outras pessoas que sofreram agressões. O objetivo do debate do projeto integrador é trocar conhecimento entre os estudantes do curso de Direito e levar informação. A gente pode conscientizar as pessoas sobre isso, porque é muito complicado você falar sobre esse assunto. A roda de conversa faz parte do projeto integrador, usando a teoria e a prática. A professora Alessandra Baião explicou que os estudantes de Direito puderam conhecer os chamados grupos de diferença existentes em Caratinga e a aplicação dos direitos fundamentais nesses grupos. Alessandra ressaltou que o país possui uma dívida enorme com muitas dessas comunidades que tiveram os direitos negados através da história. Ao longo de toda a semana, os alunos foram divididos em grupos e em vários lugares da cidade de Caratinga. Eles se reuniram com esses grupos considerados de diferença em razão de dívidas históricas gigantescas que o país tem ao longo dos anos, da nossa história com esses grupos. A professora disse que o trabalho foi desenvolvido pelo Sistema de Formação de Ágoras, uma ideia de reuniões da Grécia Antiga. Assim como em Atenas, os estudantes de Direito percorreram pelas ruas de Caratinga para debater e ouvir os pontos de vista dos grupos de diferença. A Alessandra acredita que no futuro, os alunos do presente terão a oportunidade de defender ou ser contrários a esses grupos, utilizando o direito fundamental com legitimidade processual que o setor jurídico exige. A gente começar a falar sobre os grupos de identidade, a gente falou sobre direitos fundamentais. E à medida que a pesquisa foi avançando e eles foram entendendo na teoria quais eram esses grupos de diferença e a proteção constitucional que surge, eles concluíram por si mesmos que a gente fala muito no senso comum, faz muitas defesas, mas não conhecem as razões da existência de cada um desses grupos. Então, sim, é para o mais, A gente não pensa em por que os testemunhos de Jeová se recusam às transfusões de sangue, mas é muito mais do que isso. E quais as violências que esses grupos sofrem e sofreram ao longo do passar dos anos, O que a gente pretendeu com tudo isso foi trazer o reconhecimento de que existem esses grupos e que eles precisam ser olhados não só pelo que se vende por aí, mas pela essência.